Charles, em primeiro lugar, tem que ficar claro que essa situação toda é surreal. Você precisa ter isso em mente. Eu acho que eu e a Charlotte só estamos aqui hoje pra resolver logo tudo isso. Eu concordo com a Clara. Eu acho que tá todo mundo sofrendo nessa situação. Tudo bem, gente, eu entendo que tá todo mundo sofrendo. Eu acho essa situação complicada. Será que é possível um relacionamento no qual tanto o homem como a mulher permaneçam completamente ilesos a danos e abalos psicológicos ao longo do desenvolvimento da relação? Se sua resposta for negativa, saiba que seu namoro ou casamento pode se tornar em breve um crime. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Desde já eu te convido a conhecer aqui o canal e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil para a sua vida. Ao final eu peço aí que você deixe seus comentários e compartilhe essa mensagem se você achar que ela pode ser útil para outra pessoa. Bom, há menos de uma semana aí para a celebração do Dia dos Namorados, nossa Câmara dos Deputados resolveu agraciar os casais com um presentaço. Ou seja, a relação de vocês em breve pode se tornar um crime. Pois bem, quando eu falo aqui no canal que existe um projeto que visa dividir cada vez mais homens e mulheres, inviabilizar o relacionamento, entre o masculino e o feminino, o pessoal diz que tudo isso é conversa de teoria da conspiração, coisa de cristão alienado, etc, etc. Só que, meu amigo, algumas coisas vêm acontecendo ultimamente e cada vez mais pessoas que antes achavam que tudo isso era um delírio conspiracionista começam a ter certas desconfianças de que talvez exista alguma razão por trás dessas questões. Bom, nesse vídeo aqui eu quero analisar com vocês uma parte específica de um projeto de lei que vai exatamente nesse sentido. Embora muita gente vá dizer que não, que eu estou exagerando, que tudo isso é uma interpretação jurídica muito extensiva, só que até por estar afirmando então que sim, esse projeto de lei visa criminalizar o relacionamento entre um homem e uma mulher, nesse vídeo aqui eu vou me valer de uma linguagem um pouco mais técnica em alguns momentos, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma bem tranquila e sem ser maçante. E aí ao final cada uma faça, analise a tese do modo que entender cabível e realize o julgamento que entender apropriado. Pois bem, foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados o projeto de lei 741 de 2021 que cria o denominado Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esse programa estabelece uma série de mudanças na legislação penal que, a meu ver, são todas flagrantemente inconstitucionais. Eu posso até fazer um vídeo específico sobre essas questões depois e sobre essas mudanças bizarras que esse projeto de lei está propondo. Nesse vídeo aqui, eu queria analisar com vocês, mais especificamente comentar, uma proposta de lei que altera o Código Penal para criar o crime que, se aprovado, vai constar lá no artigo 132A do Código Penal e vai ter a seguinte redação: expor a mulher a risco de dano emocional que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Bom, em princípio qualquer pessoa que lê um tipo penal como esse pode pensar, nossa, Duarte, mas eu não vejo nada demais aí, Por que você vai ser contra isso? Isso aí visa só proteger. Como é que você pode se opor a isso? Bom, meu amigo, num primeiro momento, numa vista rápida e sob um viés ideológico, pode até dar essa impressão. Mas se você fizer uma análise mais apurada e técnica, você vai perceber que tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista sociológico, esse crime é bizarro. Como eu vou começar a falar aqui agora na sequência, e eu vou começar então com uma análise técnica aqui, mas como eu disse, eu vou tentar não ser muito maçante, eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Bom, em primeiro lugar, essa alteração, ela padece do mesmo vício que, a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio e leis correlatas, ou seja, ela é inconstitucional, porque ela cria uma desigualdade completamente arbitrária, com o princípio da igualdade lá entre homens e mulheres, é completamente arbitrário. Eu pergunto pra vocês, quer dizer que a vida, a integridade física e aqui no caso a integridade psicológica da mulher é mais importante, do caso do que a do homem? É exatamente isso que esse tipo de lei faz, quando ela cria tipos específicos e com penas maiores no caso de as vítimas serem mulheres, é exatamente isso que esse tipo de lei faz, cria uma distinção que viola, o princípio da igualdade. Por que é que a pena do feminicídio, por exemplo, tem que ser maior que a do homicídio, se, em média, o número de mortes de homens é 10 vezes maior do que o de mulheres? No caso específico dessa lei, por que só o dano psicológico contra a mulher deve ser criminalizado? Quer dizer que o homem também não está sujeito a esse tipo de dano psicológico?
Um segundo problema é que esse tipo penal ele vai completamente de encontro a qualquer teoria moderna da tipicidade penal. As teorias modernas, todas elas enfatizam que o direito penal, quer dizer, o tipo penal, ele tem que ter tipicidade formal e material para que algo seja considerado crime. Ah, Dot, mas o que é esse tal de tipo penal que você está falando tanto, né? Bom, numa linguagem bem simples, o tipo penal é a conduta que é descrita na lei como crime. Se você praticar essa conduta, você está praticando um crime. Então, isso é tipo penal. Se você pegar a ideia de tipicidade conglobante, a ideia de direito penal mínimo, do direito penal constitucional, etc., todas essas teorias vão contra essa ideia de criminalizar a conduta a esmo. E é exatamente isso que esse tipo penal faz. O direito penal ele só deve ser utilizado em último caso, para regular uma conduta na sociedade que realmente seja muito grave. Enfim. E o terceiro problema, e na minha opinião, o mais grave de todos, é que esse tipo penal, ele é completamente aberto, impreciso, vago, tudo que é contraindicado para a elaboração de um tipo penal. Quem estuda o direito penal sabe que o tipo penal deve ser o mais preciso possível, sem deixar para o intérprete espaço para muita subjetividade. Por exemplo, a conduta que está descrita lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Todo mundo sabe o que é matar alguém, né? Isso é muito óbvio. Ou então a conduta que está descrita lá no artigo 155, subtrair para si coisa alheia móvel. Quer dizer, são condutas que deixam pouco espaço para interpretação. Agora, quando você lê as condutas descritas nesse tipo penal, principalmente essa cláusula final, você começa a entender por que esse crime é tão absurdo e perigoso. Veja, vamos ler de novo. Expor a mulher a risco de dano emocional que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. Olha só, dano emocional, né? Já é uma coisa subjetiva, que prejudique o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Meu amigo, aqui eu pergunto, que diabos é ou qualquer outro meio que lhe prejudique a saúde psicológica e a autodeterminação? Você tá entendendo? Porque aí algumas pessoas vão dizer, não, Duarte, pode ser isso aqui, pode ser aquilo outro, aí outras pessoas já vão dizer outras condutas ou outras práticas, enfim. Meu amigo, o simples fato de que isso possa ser discutido nesse contexto já é algo extremamente problemático e preocupante. Veja bem, nós estamos falando de um crime, A gente não tá falando de uma conduta civil lá, um ilícito civil, a gente tá falando de um ilícito penal. Por que eu tô insistindo que isso criminaliza relacionamento? Meus caros, qualquer pessoa que já se relacionou por mais de um dia que seja, sabe muito bem que estresse, sofrimento psicológico, abalo psicológico, faz parte de qualquer relacionamento. Não existe relacionamento que não esteja sujeito a isso, meu amigo. Eu já até conheci um casal que dizia se relacionar há anos e que nunca tinha brigado. Daí eu pensava, bom, com certeza vocês não estão se relacionando do modo certo. Porque é impossível não haver conflitos e discussões em um relacionamento. A não ser em casos muito específicos, em situações excepcionais. Mas a regra geral é que sempre vai haver estresse psicológico. E isso tanto para o homem quanto para a mulher. Porque se relacionar com alguém é exatamente estar numa relação profundamente dialética. Sabe? Do contrário, não há crescimento, não há aprofundamento, não há relação. É por isso que uma relação onde não existe discussão, não existe conflito, não existe dialética, e às vezes não existe também abalos psicológicos, é problemática. Porque ela tende a ser uma relação completamente superficial. Mas aí alguém vai dizer, não, Duarte, você está exagerando. Não é isso que essa lei quer dizer. Não é esse tipo de abalo psicológico. Ah, é, meu amigo? Como é que você pode me afirmar isso se nem a lei está definindo direito o que é? Essa fórmula ao final, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação, ela é extremamente problemática, porque ela é aquilo que a gente chama no direito de uma cláusula que comporta interpretação analógica. E aí você me pergunta, Dotti, mas o que é isso, interpretação analógica? Meu amigo, esse aqui é o problema. Pode ser qualquer coisa que o delegado quiser dizer na investigação, que o promotor quiser colocar na denúncia, ou que o juiz quiser colocar na sentença, porque é uma coisa muito vaga, é uma coisa completamente assim, sabe, subjetiva. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal, por exemplo, sabe que a minha ideia de casamento é diferente do conceito majoritário que vigora aí na sociedade. Eu não vejo o casamento como um contrato civil. Eu divido também até mesmo do conceito aí sociológico e religioso tradicional de casamento, que muitas vezes vê o casamento como uma cerimônia que acontece aí no espaço e no tempo, e aí, enfim, dessa celebração surge o casamento. Eu adoto um conceito ontológico de casamento, né? Ou seja, o casamento ele é uma união metafísica entre um homem e uma mulher, entre o masculino e o feminino. E essa união ela ocorre no plano exclusivamente espiritual ou noético. Então as consequências disso é que em um relacionamento nesse nível, meu amigo, isso vai gerar um grau de envolvimento absurdo, uma união visceral e que, portanto, necessariamente vai produzir aí abalos psicológicos e profundos conflitos, porque são dois seres humanos se envolvendo naquilo que há de mais essencial e profundo nas suas vidas. Então eu vou falar aqui de alguns casos que já aconteceram comigo, tá? Para que nós analisemos essas questões sobre danos psicológicos derivados de um relacionamento. Mas eu tenho certeza que muita gente aqui também já passou por
situações parecidas. Só que aí vocês vão ver que a situação vai fazendo mais sentido, isso que eu tô falando aqui, à medida que nós vamos analisando situações concretas. Bom, todos esses casos que eu vou narrar aqui foram gerados por crises, né, enfim, de ciúmes de alguma ex minha. Tudo bem que no meu caso tem lá a questão do amor expansivo e tal. Além do mais, entendam de uma vez por todas, gente, o meu amor por vocês jamais terá fim. E sabe por quê? Porque antes de jurar fidelidade a vocês, eu jurei a mim. Então, se eu deixasse de amar vocês duas, eu estaria sendo infiel a mim mesmo. Isso não vai acontecer em hipótese alguma, gente. Detalhe, tá, senhores, esse vídeo aqui, nesse curta-metragem que inclusive está aqui no canal, isso é um curta, tá? Essas mulheres são atrizes. Elas não são as mulheres que estavam envolvidas na situação, embora elas estejam, sim, representando as mulheres envolvidas. Mas enfim, todas elas, essas mulheres se relacionaram comigo já sabendo, sabe? Eu sempre fui muito honesto com elas em relação a essa questão do amor expansivo. Nenhuma delas foi pega de surpresa. Mas enfim, eu tenho uma ex, por exemplo, que já tacou o celular dela no chão e espatifou o aparelho, cara, num surto de ciúmes. Daí eu pergunto, isso pode ser considerado abalo psicológico? Pode ou não pode? Aí, alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Uma outra, por exemplo, já chegou a ficar doente também por questões de ciúme e procurou tratamento psicológico até pra lidar com esse estresse por causa dessa questão de ciúme e tal. Daí você pensa, pô, Duarte, tu também devia ser foda, tu devia dar motivo. Meu amigo, eu nunca dei motivo pra elas, nunca traí nenhuma delas, mas elas lidavam com essa situação assim. Agora eu pergunto pra vocês, isso é ou não é dano emocional? É ou não é? Algumas pessoas vão considerar, pô, é dano emocional, a menina procurou um psicólogo e tal. Agora, um caso mais sério que eu enfrentei nesse tipo de situação foi o de uma ex que chegava a dizer que preferia, sabe, morrer a ter que acabar o relacionamento, a gente tem que acabar o relacionamento, e ficava me chantageando com isso, cara. É claro que no fundo eu nunca acreditei que ela fosse fazer coisa nenhuma, embora assim parecessem bem reais as ameaças dela às vezes, mas enfim, nunca acreditei. Agora, ela também foi pra um psicólogo pra tratar dessa questão e tal. Daí eu pergunto pra vocês, isso é ou não é abalo psicológico? Pode ou não pode configurar abalo psicológico? Vocês acham mesmo que se a psicóloga dela fizesse um laudo dizendo que ela sofria um profundo abalo psicológico na relação, na saúde psicológica dela, por causa do nosso relacionamento, vocês acham mesmo que um delegado ou uma delegada, sei lá, feministas, né, não poderiam pegar e instaurar um inquérito policial contra mim? Você acha mesmo que um promotor ou uma promotora também, né, com essa linha ideológica, não poderia chegar lá, pegar esse inquérito e oferecer uma denúncia contra mim? E por fim, vocês acham mesmo que um juiz não poderia, ou uma juíza, né, não poderia me condenar? Cara, vejam bem, vamos reler agora a última vez o tipo penal, agora à luz desses exemplos que eu dei, e vejam se não se enquadra. Olha só, expor a mulher a risco de dano emocional que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. Eu fiz isso ou não fiz até certo ponto? Ainda que estivesse dentro de uma normalidade de uma relação. Claro que eu fiz. Ou que vise degradar, ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, etc, aqui. Ou que por qualquer outro meio lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Meu amigo, em tese, eu estou dentro desse tipo penal. Existe a incidência desse tipo penal. E aí lá estaria eu respondendo uma ação penal por causa disso. Eu não tenho nenhuma dúvida, você pode até achar que é exagero, mas se essa lei tiver o objetivo que eu acho que ela tem, você não tenha nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, meu amigo. E mesmo que eu fosse inocentado ao final, olha o estresse que eu teria que enfrentar por causa de uma deputada incompetente que propõe um projeto de lei execrável desse, meu amigo. Agora a gente vai ter que ficar discutindo relacionamento no judiciário, ainda mais na esfera penal. Será que realmente o judiciário já não está abarrotado demais de queixuncos? A gente ainda vai ter que levar esse tipo de coisa? Será que realmente precisa chegar inclusive na esfera penal? Meu amigo, 99% dos homens que se relacionam vão poder ser enquadrados nesse tipo penal, eu não tenho nem dúvida. O fato é que caso esse projeto de lei venha a ser aprovado, ele será apenas mais uma dessas leis que não protegem as mulheres efetivamente, mas que por outro lado tornam os relacionamentos cada vez mais inviáveis. Isso sem contar outras dificuldades que vão ser criadas pelas mulheres também, que eu nem abordei aqui, eu tô falando só de relacionamento. Mas por exemplo, quem é que vai querer dar emprego pra mulher agora, sabendo que, por exemplo, a cobrança de produtividade, né, por parte lá do chefe, do patrão, pode configurar o crime de abalo psicológico. Hoje em dia a gente fala muito na androsfera, né, a gente usa muita metáfora de que toda mulher que está em um relacionamento com um homem tem uma arma apontada para a cabeça dele e ela pode puxar esse gatilho a hora que ela quiser. Quando a gente usa essa metáfora, é exatamente disso que a gente está falando, minha filha. Dessas leis que podem acabar com a vida de um homem ao simples talante de uma mulher vingativa ou porque, né, sei lá, porque está insatisfeita com a relação, enfim. E veja bem que aqui eu não estou nem falando de falsas acusações, porque essas já existem aí aos montes, né? E as leis que estão aí já são mais do que suficientes para ferrar com a vida do cara se a mulher realmente formar o caráter. Aqui eu estou falando de uma lei cuja incidência penal pode atingir o sujeito mesmo que ele esteja se relacionando dentro daquilo que é socialmente aceito. Tá aí mais um motivo do porque esse tipo penal é um absurdo se você pegar lá a tipicidade conglobante, né? Agora, tudo piora se essa ação for incondicionada. Eu acho que ela vai ser pública e incondicionada para piorar ainda mais. Porque aí mesmo que a mulher não denuncie, vamos supor que uma irmã dela, uma amiga, uma colega ou uma vizinha, sei lá, alguém pode ir lá e denunciar o cara, bicho. Eu desafio
desafio qualquer operador do direito, ou mesmo um jurista, a me provar que pelo menos em limine litis, sabe, a denúncia de um processo meu lá seria arquivado pelo juiz. Eu duvido. Até lá eu teria muita dor de cabeça. Eu reitero, qualquer homem que já se relacionou, cara, sabe que tem dia que a mulher acorda com a pá virada, sabe? Tem dia que elas se estressam com bobagem, tem dia que elas querem simplesmente implicar, elas ficam mais emotivas, mais sujeitas a abalos psicológicos, ainda mais se você for um cara que não se curva diante das exigências delas, como era o meu caso. Nesse ponto aí, é a mesma coisa que você invocar todos os espíritos do mal na sua vida. Lembra lá do Mun-Ra, do He-Man? Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra! Então, meu amigo, a mulher se transforma no Mun-Ra aí do He-Man toda vez que tu contraria o desejo dela. E eu sempre fui especialista nisso, né? A começar pelo fato lá de que eu nunca fui monogâmico, isso sempre foi uma coisa que deixou essas mulheres revoltadas. Mas eu sempre disse aqui, né? Nunca fiz nada de forma escondida, nenhuma delas nunca foi enganada. Eu sempre fui muito honesto. Mas e daí, né? Isso não fez muita diferença. Além do mais, vamos reconhecer, cara, esse tipo de lei só infantiliza as mulheres e acaba assumindo que elas são completamente incapazes de lidar com os abalos psicológicos como nós homens lidamos. Note bem, a lei não protege o abalo psicológico que o homem vinha sofrer numa relação. Vocês acham mesmo que não existem homens que ficam abalados por causa de assédio de uma chefe mulher, ou de uma namorada, ou de uma esposa problemática? Meu amigo, há muitos homens que desenvolvem depressão por causa das suas companheiras. Então quer dizer que as mulheres são mais fracas do que os homens para lidar com os abalos psicológicos? É isso? Eu não tô entendendo. A questão não é que todo mundo é igual? Não é esse que é o discurso agora? Então, eu fiquei confuso agora. Ah, Duarte, então você é a favor da impunidade, já que você é contra essa lei? Meu amigo, claro que não. Até porque, ainda que inconstitucional, a Lei Maria da Penha já previa uma punição para esse tipo de violência psicológica. É claro, de uma forma bem subjetiva também. Agora, eu insisto, o ponto fundamental aqui é o seguinte: achar que uma lei penal ou leis penais vão resolver alguma coisa é ingenuidade. Meu amigo, o cara que foi educado para respeitar a mulher, ele vai respeitar com ou sem a existência de uma lei. Agora lá, o Joseph Little Drug, como eu costumo brincar aqui no canal, né, o vulgo Zé Droguinha, meu amigo, ele vai agredir, vai ameaçar e vai matar a mulher com ou sem lei também. Eu já falei pra vocês, eu já fui intimar cara que rasgou a medida protetiva na minha frente. Tu acha mesmo que um cara desse vai respeitar a medida protetiva? Eu insisto, é claro que a gente tem que tentar ter relacionamentos mais saudáveis possíveis, que as nossas discussões sejam sempre realmente produtivas, gerem crescimento, intimidade do casal e tal. Concordo, evitar realmente condutas abusivas e nocivas. Agora, o problema é que essa lei, ela quer criminalizar condutas que são normais dentro de qualquer relacionamento, meu. E fazer isso é algo hediondo, porque, repito, só infantiliza ainda mais as pessoas. Não é com direito penal que nós vamos resolver esse tipo de problema em um relacionamento. Aliás, quando um relacionamento precisa da intervenção do Poder Judiciário para resolver alguma coisa, é porque esse relacionamento já deu errado há muito tempo. Tetelestai. O que é isso? Está consumado. Adeus, Charles. Adeus pra você. Bom, senhores, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que, coletivamente, nós caminhamos para um rumo sombrio. Mas, como eu sempre gosto de lembrá-los aqui no canal, individualmente é sempre possível irmos na contramão do sistema. A proposta de salvação do Evangelho, inclusive, é individual. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.